E aí, amantes do cinema, tudo bem com vocês? Preparem a pipoca, ajustem a iluminação da sala e venham comigo porque hoje o negócio vai ser deliciosamente francês. Você já parou para pensar como seria ter a vida virada de cabeça para baixo por uma mulher irresistível que aparece do nada? Foi exatamente isso que aconteceu no filme A Garota de Mônaco, uma joia do cinema francês de 2008, que é muito mais do que uma simples comédia romântica. A gente hoje vai mergulhar nos bastidores dessa história. E eu te prometo, as curiosidades que eu trouxe são daquelas de fazer cair o queixo. Imagina só, uma atriz que nunca tinha atuado na vida, roubando a cena ao lado de dois monstros sagrados da França. Uma indicação ao Oscar francês logo de cara. E um título no Japão que envolve. Bom, vou guardar essa para depois. Segura aí. O filme é um verdadeiro triângulo amoroso, ou seria um triângulo de tensão, entre um advogado genial e cheio de manias, um guarda-costas desconfiado, e essa tal garota do tempo que aparece um furacão prestes a destruir tudo pela frente. E o mais incrível, a diretora Anne Fontaine conseguiu transformar uma simples previsão do tempo em uma crítica social afiadíssima sobre fama, reality shows e os jogos de sedução do nosso tempo. Então se liga, porque nos próximos minutos você vai descobrir como uma apresentadora de TV virou estrela do cinema da noite para o dia, as duas indicações ao prêmio mais importante da França e aquele segredo por trás do título mais maluco que o Japão já inventou. Aqui é bizarro, hein? Então, pega o caderninho, porque essas curiosidades são imperdíveis. Vamos nessa? Mas antes disso, não se esqueça. Deixe o seu like, o seu comentário e se ainda não fosse inscrito, por favor, se inscreva. Eu agradeço demais. Então agora vamos embarcar nessa viagem sobre A Garota de Mônaco. Imagina o seguinte, você está no conforto da sua casa, vendo a previsão do tempo na TV. Do nada, a moça do mapa começa a fazer um monte de loucuras e piadas inesperadas. Essa era Louise Bourgoin, apresentadora do programa Le Grand Journal, na TV francesa, onde seu quadro de meteorologia virou febre justamente por ser imprevisível e cheio de bom humor. Agora imagine o susto de todo mundo quando anunciaram que essa mesma louca da TV seria a protagonista de um filme de verdade. A diretora Anne Fontaine viu algo naquela espontaneidade toda e pensou: é ela. E o mais incrível, Luiz não fez teste, não teve preparação de anos. Ela simplesmente mergulhou de cabeça. E o resultado foi tão autêntico que ninguém conseguia mais imaginar outra atriz no papel da enigmática Audrey. Foi tipo um Oi mundo, tô chegando, dos mais estilosos que o cinema francês já tinha visto. Sabe quando alguém estreia na atuação e a crítica torce o nariz? Com Louise Bourgoin foi exatamente o oposto. A atuação dela foi tão comentada, tão elogiada, que quando saiu a lista de indicados ao César 2009, que é o equivalente francês do Oscar, ou seja, a maior honraria do cinema do país, lá estava o nome dela na categoria de atriz revelação. Pensa na pressão. Uma completa novata disputando com atrizes que ralaram anos para chegar lá. Ela não levou o prêmio para casa naquele ano, mas a indicação por si só já foi um baita troféu. Virou capa de revista, dobrou o cachê e abriu todas as portas que uma atriz podia sonhar. É ou não é um começo de carreira dos sonhos? Agora colocar a estreante ao lado de um monstro sagrado. Fabrice Lucchini não é apenas um ator famoso na França. Ele é daqueles caras que a cada frase que solta em cena parece estar dando uma aula de interpretação. Conhecido por seus papéis de homens intelectuais, neuróticos e fascinantes, ele é o advogado Bertrand, um cara super competente, mas completamente obcecado pela própria ansiedade. A química entre ele e Louise é um espetáculo à parte. Ela é puro caos e instinto. Ele é puro controle e racionalidade. Ver os dois se estranhando e se atraindo na tela é como assistir a uma partida de tênis, onde cada bola é uma emoção diferente. É o tipo de dupla que faz a gente suspirar e pensar.
É por isso que eu amo cinema. E não foi só a dupla principal que brilhou. Hoskins de Zen, acho que é assim que fala, que vive o guarda-costas Christoph, é aquele tipo de ator que mesmo em silêncio rouba a cena. O personagem dele é o olhar desconfiado, a voz da razão, o cara que vê o perigo chegando de longe. Enquanto Bertrand se encanta e se perde nos encantos de Audrey, Christoph está lá de olho, tentando proteger o patrão de si mesmo. A atuação de Zen é tão sutil e poderosa que a Academia do Cinema Francês também o reconheceu como uma indicação ao César de melhor ator coadjuvante. Ou seja, o filme não tem uma, não duas, mas três atuações de altíssimo nível, todas reconhecidas pela crítica mais exigente. Um dos detalhes mais geniais do roteiro é a construção da personagem Audrey. A diretora Anne Fontaine não quis fazer apenas uma loira burra ou uma femme fatale clichê. Ela caprichou na originalidade. Audrey é uma garota que ficou famosa não por talento ou estudo, mas por ter participado de um reality show. Sacou a ironia? É uma crítica fina e bem-humorada à sociedade contemporânea, onde a fama instantânea vira moeda de troca e qualquer um pode ser alguém da noite para o dia. Isso dá uma camada extra de complexidade à personagem. Será que ela é realmente tão inocente quanto parece? Ou será que aprendeu nos realities a jogar o jogo da sedução e da manipulação como ninguém? Fica a pergunta. Sabe quando um filme tem um quê que agrada qualquer plateia? A Garota de Mônaco provou isso circulando pelos festivais mais chiques do planeta. Ele foi parar no Festival de Locarno, na Suíça, que é um dos mais antigos e respeitados do mundo, conhecido por abraçar o cinema de autor. Depois cruzou o Atlântico e desfilou seu charme no Festival de Palm Springs, na Califórnia, onde o público americano pode conferir de perto essa delícia de filme francês. Ver a obra sendo aplaudida nesses palcos internacionais é a prova que uma boa história, com bons atores, não precisa de fronteiras. Agora prepara que essa é uma das minhas favoritas. Você já parou para pensar como os títulos dos filmes mudam completamente de sentido quando atravessam o mundo? Pois bem, quando La Fille de Monaco, título original, chegou ao Japão, os distribuidores locais devem ter pensado, tem que ser algo mais impactante, e resolveram batizar o filme de Keister Naked Madonna, que em bom português seria algo como apresentadora Madonna nua. Imagina a cena, um japonês vai ao cinema achando que vai ver um filme sobre a Madonna, cantora pelada, e se depara com um drama psicológico francês com a Louise Bourgoin. O choque cultural deve ter sido enorme, mas a criatividade dessa gente não podemos negar, né? Bem bizarro esse título aí. Vamos falar de dinheiro? Mundialmente, o filme faturou cerca de 7 milhões e meio de dólares. Para uma superprodução americana, isso é troco de bala. Mas para o cinema francês, que é muitas vezes aposta em histórias mais autorais e diálogos do que em explosões, é um número excelente. O longa foi um sucesso de público na França, lotando salas e gerando debates. Agora, quando chegou aos Estados Unidos, lançado de forma mais tímida em poucas salas, o faturamento foi de apenas 600 mil dólares. Isso só reforça o charme dele. É um filme que pede um espectador mais atento, que curte uma conversa inteligente e um bom jogo de sedução. É um cult movie instantâneo. Atenção para os amantes de geografia. Se você for para Mônaco tentar achar os cenários dos filmes, pode acabar se frustrando. Isso porque, apesar da história se passar no Principado glamouroso, com seus iates e cassinos, muitas das cenas foram rodadas em Paris. A produção usou locações na capital francesa para simular a sofisticação monegasca. Quase que não sai. É a magia do cinema, com ângulos certos e uma boa direção de arte. Você convence o mundo inteiro de que está em um lugar, quando na verdade está a quilômetros dali. Faz parte da diversão descobrir esses truques. Para fechar com chave de ouro, um detalhe técnico que faz toda a diferença.
O filme foi rodado em 35 mm, o formato clássico do cinema, e dá aquela textura grânula e uma profundidade que o digital demorou anos para alcançar. Além disso, a proporção de tela é super cinematográfica, 2.35.1, aquela telona que a gente associa aos grandes épicos. E para completar, o som foi Dolby Digital, ou seja, é um filme feito para ser visto numa sala escura, com uma pipoca no colo, deixando a imagem e o som te envolverem completamente. É um verdadeiro presente para os olhos e ouvidos de quem ama a sétima arte. E aí, pronto para apertar o play e conferir todos esses detalhes? Me conta depois o que achou. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como falei no início, quem puder dar aquela força aí para engajar, esteja curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando também. Agradeço pra caramba. E é isso, né? Mais uma vez, obrigado. E fiquem atentos aí para as novidades. 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Só ativar o sininho e esperar. Teremos tanto filmes como esse aqui, poucos conhecidos, como os grandes blockbusters. Então, um grande abraço do seu amigo Danny Boy e até o próximo vídeo. Valeu!